Olá, queridos, tudo bem? Boa tarde para todos. Vamos então para a nossa terceira e última parte do estudo da parábola do filho pródigo, que foi essa sequência então que a gente fez e está complementando hoje, finalizando esse estudo hoje. Só recordando bem rapidamente, nós tivemos aí uma primeira aula em que a gente então viu alguns detalhes a mais sobre a parábola, aspectos culturais, os aspectos de localizar em que momento Jesus falou essa parábola, em que contexto existia ali, né? A gente viu bem claramente a questão de ser uma resposta à postura dos fariseus que buscavam a todo momento aquele ponto de contradição entre que Jesus poderia falar no meio do povo, para que eles tivessem então algo do que acusá-lo, não é? E a gente estudou na aula número 2 mais detalhes da simbologia, mais detalhes assim a respeito das ações, das consequências das ações desses personagens, do filho pródigo, do filho mais velho, alguns posicionamentos a respeito da figura do pai, alguns aspectos até doutrinários em alguns momentos. Tivemos a nossa live, não é? Que foi na quinta-feira passada. Então, muito bacana. Hoje a gente vai encerrar e dentro dessa proposta a gente vai usar bastante o material de reflexão do Espírito Emmanuel. Então, vocês estão vendo nesse slide, é a coleção O Evangelho segundo Emmanuel, tá? Eles fizeram, a Federação Espírita Brasileira fez um projeto extremamente bacana e valioso, né, que vocês com certeza conhecem. Eles pegaram todas as mensagens do Emmanuel, desse espírito, através do Chico Xavier, em que ele comentava versículos do Evangelho, e eles então foram fazendo uma compilação e uma seleção desses textos por livro do Evangelho. Então a gente tem lá todas as mensagens que o Emmanuel comentou, versículos do Evangelho de Mateus, de Lucas, de Marcos, João. Tivemos aí as cartas, Atos dos Apóstolos, cartas de Paulo e o último livro que foi do Apocalipse. Então, uma coleção maravilhosa, são 7 volumes. E tá aí, então, a gente vai usar as reflexões que o Emmanuel nos faz. São 7 mensagens que está lá no livro de comentários dele do Evangelho de Lucas, e a gente vai complementando aí as nossas observações, tá? Eu acho que um dos pontos assim bem capitais dessa parábola, eu diria que é um dos momentos de reflexão mais importantes que a gente pode fazer para nós individualmente, porque hoje a gente vai tentar trazer a parábola para a nossa vida, para a nossa vivência, para as nossas escolhas, para aquilo que a gente está fazendo, em que momentos a gente se parece com o filho pródigo, em que momentos a gente pode estar se parecendo com o filho mais velho. Então o Emmanuel tem um comentário numa das mensagens que se chama Caindo em Si. Então esse momento do cair em si, que aconteceu lá na parábola do filho pródigo, depois que ele perdeu tudo e foi tratado os porcos e se viu lá passando fome, não tinha o que comer, ele caiu em si, diz o texto, não é? Fez essa reflexão de que até os funcionários, empregados do pai dele, tinham o que comer e ele estava ali passando fome. E esse momento de cair em si é um momento interessante. O Emmanuel diz que ele cita alguns exemplos nessa mensagem. Citou um exemplo do Judas, que a gente está vendo aqui nesse slide, nessa imagem, dando um beijo em Jesus. E quando Judas caiu em si, ou seja, ele viu que o que ele tinha imaginado, entregando Jesus, Jesus ia finalmente assumir o seu papel de grande líder político, quem sabe até liderando uma revolta militar contra os romanos. O Judas tinha essa ilusão, vamos dizer assim. E ele então, na verdade, não é que ele não amasse Jesus, mas ele tinha essa grande frustração de que Jesus sempre, caminhava trilhava aquele caminho da paz, trilhava o caminho de apresentar o reino de Deus como uma coisa pequena, A gente teve até uma live, um estudo da parábola do grão de mostarda com a Michelle, que foi muito bacana, muito rico, muito bem apresentado. E Jesus então sabia disso, Mas o Judas queria, assim, olha, que o reino fosse implantado à força, que o reino fosse uma tomada de poder, uma libertação finalmente de Israel do Império Romano. E ele achou então que se entregando Jesus,
ele iria, sabe, assumir esse papel de comandante, de líder, de revolucionário, desse Messias tão esperado por todo o povo judeu. E quando ele percebeu, então, que nada disso havia acontecido e que ele, então, havia entregado o mestre por 30 moedas, ele teve uma grande decepção íntima, né? Porque foi ele que entregou. E a gente sabe qual foi o destino ali, né? Quando ele caiu em si, era demasiado tarde, como o Emmanuel nos apresenta aqui, e a gente viu que o Judas se suicidou. Então, esse exemplo, né, de que cair em si pode acontecer em momentos diferentes na trajetória de vida de cada um. Para o Judas, o cair em si, quando ele fez essa reflexão, era tarde demais. As ações dele já tinham tido as consequências, né? Mas o Emmanuel vai nos apresentar outros personagens do Evangelho, da Boa Nova, que tiveram esse momento de cair em si a tempo de realizarem, sabe, uma mudança, uma guinada de vida. E aqui a gente está vendo nessa imagem a figura de Paulo de Tarso, de Saulo, melhor dizendo, de Tarso, né? Que de grande perseguidor dos cristãos, aquela posição super rígida, ferrenha que a gente conhece, a história tão maravilhosa desse espírito. Ele, a caminho de Damasco, tem aquela visão que o cega, ele cai do cavalo e tem aquele diálogo, né, com Jesus e faz aquela virada de chave radical e passa a se tornar, então, depois disso, um grande divulgador do cristianismo. Muitos afirmam que se a gente não tivesse Paulo fazendo todo o trabalho que ele fez, a gente não teria o cristianismo como nós temos hoje no mundo. Apesar de todos os percalços, todas as saídas de rota, né, desvirtuamento que a gente teve ali dos ensinamentos de Jesus em alguns pontos, mas ele foi o grande responsável por essa propagação. Então ele fez esse cair em si no momento lá da estrada de Damasco, depois recolhido, cego por uns dias, lembram disso? Aí Ananias vai lá, né, faz aquele procedimento de cura da visão, cai em escamas dos olhos e ele volta a enxergar e está um homem totalmente refeito a ponto de mudar seu próprio nome, de Saulo para Paulo. Outro exemplo muito citado no Evangelho, que o Emmanuel destaca, é a figura de Maria Madalena. Então a gente conhece, né, o relato do próprio Evangelho de Lucas, dizendo que ela era uma mulher possuída por 7 demônios, uma mulher que se entregava a uma vida de prostituição, de luxo, né? Então era uma prostituta de luxo, ela tinha uma casa de prostituição muito famosa e ela só atendia figuras, né, da alta hierarquia da sociedade da época. E Maria Madalena, cansada, né, frustrada também, sem encontrar o que ela buscava, que era a paz, a felicidade interior, ela, escutando falar de Jesus, vai em busca do Mestre e faz de novo cair em si. Ela revê todo o seu posicionamento, abandona toda aquela vida, com um custo altíssimo, porque ela era uma pessoa tão conhecida e todo mundo duvidou tanto dela, né? Será que ela realmente tinha mudado de vida? Será que ela realmente tinha se reabilitado moralmente? E quando ela foi a primeira pessoa a ver Jesus depois da ressurreição do Mestre, depois da crucificação, muitos falaram assim, nossa, mas Jesus apareceu para você, né? Ainda assim, por ser mulher e por ter um passado de prostituição, muitos não conseguiam, né, enxergar nela uma pessoa digna, com méritos para ter feito esse encontro com Jesus. Mas ela foi um espírito extremamente persistente, caiu em si, fez uma grande mudança de vida. E ainda Emmanuel cita o próprio Simão Pedro, né, que era esse espírito tão impetuoso. Simão era aquele homem mais rude, sem muitas, né, não tinha uma educação formal como o Saulo de Tarso, que era um doutor da lei, não é? E o Pedro, muito simples, um pescador rude, mas que Jesus chamou e amava tanto, e Pedro amava Jesus também, do fundo do coração. Mas Jesus, né, nas conversas com ele, tem vários momentos tão bacana, mas chama a atenção ali, né, o momento da negação de Pedro, quando Jesus foi preso.
Então ele poderia simplesmente ter entrado num caminho de remorso, de culpa, de autopunição e de falar, olha, tá vendo, né? Eu neguei Jesus, não sou digno de ser chamado mais seguidor de Jesus. Ele poderia ter entrado numa estrada de afastamento do mestre, né? E ele, na verdade, então, ok, caiu em si, se refez e voltou e se tornou o grande líder lá da Casa do Caminho, como a gente conhece na história. Muito bem. Então, cair em si, a gente poderia dizer, em outras palavras, né, que seria perceber, identificar e superar as ilusões. Olha essa piadinha aqui, não é? Dos encontros virtuais tão em moda hoje em dia, né? A pretendente ali, como que você é? E do outro lado, assim, olha, eu sou super bronzeado, eu uso um cavanhaque, adoro uma balada underground. Então, esse discurso poderia convencê-la a marcar um encontro, né? Mas veja que essa pessoa aqui, né, essa que está buscando esse contato, está com a ilusão de que vai encontrar do outro lado esse super bronzeado de cavanhaque que adora baladas underground. A ilusão nos enceguece. A ilusão faz com que a gente não perceba a realidade exatamente como ela é. Então, uma pergunta valiosa para nós todos, né, meus amigos, nesse momento em que a gente está avaliando as atitudes do filho pródigo, que caiu em si, porque ele estava absolutamente vivendo uma vida de ilusão, né, de achar que pedia parte da herança e que viver uma vida de prazeres, ilusões e tal, iria trazer para ele aquilo que ele necessitava, e ele viu que não, né? Uma grande ilusão que ele teve que abandonar. Então, quando a gente cai em si, a gente tira o véu da ilusão, que cobria a nossa percepção e a nossa clareza em enxergar as coisas como elas de verdade são. Seria o momento da gente poder fazer essa reflexão, né? Quais são as nossas ilusões? As do filho pródigo nós estamos estudando na parábola, mas aí cada um tem que fazer essa reflexão agora. Quer dizer, o que eu busco e que no fundo pode estar sendo uma grande ilusão? Que tipo de crença eu trago dentro de mim e que eu me pauto no meu comportamento através delas, mas que elas não estão me levando para onde eu imaginei que eu poderia estar chegando, né? Elas não estão me levando para aquele estado de bem-estar, de alegria, de equilíbrio, de felicidade. Né? Eu acho que a gente está vivendo um choque de ilusões nesse momento na humanidade, não é? A humanidade estava iludida com os caminhos dos avanços da tecnologia, do progresso material e intelectual, não é? Allan Kardec já nos advertiu lá desde o Livro dos Espíritos que realmente o progresso intelectual ele vem primeiro, ele vai se desenvolver, mas chega um momento em que ele é insuficiente. Né? A gente vai precisar resgatar o caminho do progresso moral, resgatar o caminho de sermos pessoas melhores e não só pessoas inteligentes e tecnológicas. Então veja bem em que momento histórico a gente está vivendo aqui, né? Nessa pandemia toda que a gente está passando juntos. Isso foi um choque de cair os véus da ilusão da humanidade, de nós todos como sociedade. Em que caminho a gente estava indo? Será que não é o momento de cair em si, nós coletivamente, e falarmos assim? Não dá. Esse caminho não vai me levar para onde eu imaginava, para a felicidade que eu imaginava que eu teria ao segui-lo. A gente vai ter que rever, quem sabe retroceder em alguns aspectos, no sentido de retomar coisas importantes que a gente abandonou, né? E quem sabe voltar para um caminho de maior conexão, de maior comunidade entre as pessoas, de maior conexão com o planeta, de maior cuidado com o planeta, com as pessoas, com a gente mesmo, né? De repente é um chacoalhar nas nossas ilusões. Então, olha só, essa imagem é bacana, porque a ilusão é assim, eu olho, imagino que eu estou enxergando alguma coisa, mas talvez existam mais coisas que eu não esteja enxergando. Talvez existam outros caminhos, né? E aquele primeiro que eu enxerguei talvez fosse apenas um momento de ilusão. Então vamos ver rapidamente algumas ilusões que o ser humano cultiva, né, ainda hoje. A ilusão, por exemplo, de desejar que a juventude dure para sempre.
não é? Muitas pessoas, meus amigos, têm uma gigante dificuldade de aceitar o envelhecimento. Aceitar que o envelhecimento vai chegar para todos nós. A gente tem que cuidar do nosso corpo, a gente tem que cuidar da nossa saúde, desse patrimônio, né, dessa herança que a gente recebeu de Deus, da vida. Mas, obviamente, que a vida está inserida num ciclo natural e biológico. O envelhecimento faz parte disso. A gente pode envelhecer de forma saudável. E nem estou dizendo que a gente não possa ter e fazer determinados procedimentos estéticos, até cirúrgicos, se a gente se sente bem e tudo isso. Mas não criar a ilusão de que a gente vai ser jovem para sempre. Não vamos. Não é? Vocês se lembram, eu estava comentando isso outro dia numa outra conversa, alguns pesquisadores imaginando que a gente poderia, quem sabe, congelar corpos de pessoas nesse momento em que a gente está vivendo e deixar essas pessoas congeladas para que no futuro, sei lá, daqui 100, 200 anos, a tecnologia, se ela se tivesse desenvolvido a esse ponto, poderia então permitir que essas pessoas fossem descongeladas e se submetessem a um procedimento, então, que fosse descoberto por essas tecnologias, de que esses indivíduos poderiam viver para sempre. Então, olha que inaceitação do processo de envelhecimento e, na verdade, do processo da morte, não é? Essa fobia, esse medo absurdo, exagerado de envelhecimento tem um nome, inclusive, chama gerontofobia, uma fobia de envelhecimento, tá? Existe uma grande ilusão por parte de muitas pessoas ainda no mundo de hoje, de que a morte, então, é o fim da vida, de que só existe essa realidade, esse mundo material em que a gente vive. E isso traz uma séria consequência na maneira da gente fazer as nossas escolhas e se comportar aqui, meus amigos, tá? Porque se o que existe é só isso daqui, então, uau, eu tenho que viver assim o máximo e o melhor possível em termos de usufruir tudo que a vida pode me permitir, independente se eu vou prejudicar ou não alguém, né? Porque se não tem nada depois disso, se a vida se encerra aqui no momento da morte, a gente fechou os olhos, tudo se acabou. Então não importa se para conseguir viver com todos os gozos e regalias e mordomias que eu desejo, eu tiver que pisar na garganta dos outros, eu tiver que puxar o tapete dos outros. Cada um que se vira, cada um que busque seus meios, tá? Isso gera uma frieza, né? Isso gera uma coisa ruim no comportamento dos seres humanos, tá? Mas é uma grande ilusão, como a gente, graças a Deus, tem aprendido com as doutrinas espiritualistas e com a doutrina espírita, tá? Uma grande ilusão de que o dinheiro garante felicidade, né? A gente vive, meus amigos, numa cultura que está sendo chacoalhada para rever isso, tá? O grande paradigma ainda dessa nossa cultura é assim, olha, não pare, não perca tempo, esteja sempre ativo, trabalhando, porque o tempo é dinheiro, né? Time is money. Então, tempo é dinheiro, essa é a cultura. Não pare, não fique aí perdendo tempo. E quanto mais você trabalhar, mais você vai ganhar dinheiro, e com mais dinheiro você vai ser mais feliz. Essa é a ilusão de que realmente o dinheiro garante um estado de felicidade. Existem tantas pesquisas que não é o caso da gente falar aqui, mas mostrando isso, né? Até mesmo pessoas que ganham na loteria, que ganham fortunas na loteria, e que o limiar de felicidade delas aumenta imediatamente após terem ganhado na loteria, e depois, em média, olha só que essas pesquisas já mostraram, em média de 3 a 6 meses, elas voltam no mesmo limiar de felicidade de antes de terem ganho na loteria. Então, veja bem, o dinheiro garante o acesso a um monte de coisas que às vezes as pessoas não tinham antes, e isso as faz momentaneamente mais felizes, sim, isso é verdade. E não é que o dinheiro seja ruim, como a gente já teve oportunidade de estudar em outras parábolas, né? Jesus não condenou exatamente o dinheiro, mas a escravidão ao dinheiro. Então, essa é uma grande ilusão que a gente tem que rever e repensar.
E para nós, espíritas, e para todos os crentes de todas as religiões, a ilusão de que depois da morte a gente vai ter um destino mais feliz pelo rótulo religioso que a gente teve, ou pela quantidade de horas de caridade que a gente fez. Então isso é uma grande ilusão. A literatura mediúnica espírita já tem nos alertado para isso, tá? Basta a gente reler aí boas obras, né? Os Mensageiros de André Luiz, falando, né, de pessoas que tinham uma missão aqui junto da mediunidade, junto da doutrina espírita, e que elas achavam que, assim, simplesmente por estarem frequentando um templo religioso, um centro espírita, qualquer igreja de qualquer denominação, isso já traria uma garantia de que elas teriam um destino feliz depois da morte, tá? Ou então pela quantidade de horas de caridade, porque um dos preceitos que a gente estuda tão claramente lá no Evangelho segundo o Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Então a gente imagina que, então, quanto mais caridade eu fizer, quanto mais horas de caridade eu tiver, mesmo que sejam horas, né, que eu não esteja sentindo de verdade aquilo que eu estou fazendo, não vem do fundo do coração. É uma caridade praticada mecanicamente, para cumprir uma obrigação ou para buscar uma aprovação externa de outras pessoas, que, veja bem, não é que as pessoas que recebem a caridade que é feita desse jeito não se beneficiam, elas se beneficiam. Algum bem existe, mas é uma ilusão acreditar que então eu sou espírita, eu faço sopa todo sábado de manhã, ou eu dou passe 2 vezes por semana no centro, então, ufa, graças a Deus, estou garantido quando eu morrer, vou para um lugarzinho bom lá no mundo espiritual. Não depende dessa contabilidade especificamente, mas depende da sua vivência, depende daquilo que você sente, daquilo que está, sabe, dentro de você ao fazer a sua caridade. Tudo isso são ilusões. E eu trouxe essa imagem forte, né? E de um trecho do Emmanuel que eu achei interessante trazer para vocês, está lá no livro Fonte Viva, em que o Emmanuel diz assim, que grande massa de crentes, mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos fantasistas, mentiras da hora carnal, no interesse imediatista satisfeito, comendo e bebendo sem impedimento. Essa é a realidade que ele nos apresenta. Que a gente está diante dessa grande massa de pessoas que acreditam em Deus, que acreditam na vida após a morte, que acreditam na reencarnação, que acreditam na caridade, acreditam em Jesus, mas elas estão mergulhadas, ou nós estamos mergulhados nessas interpretações puramente verbalistas. A gente lê, lê, lê e fica preso na letra. A gente não consegue viver aquilo que nós estamos lendo, tá? E a gente fica, então, mergulhado nos gozos fantasistas. Então, tudo bem, eu vou para a balada, eu vou para as festas, eu vou beber, eu vou aproveitar a vida enquanto eu sou jovem. Já escutei tanto isso, né? E não só no sentido de aproveitar tudo que a juventude me oferece, então eu vou aprontar todas e viver o máximo, com a intensidade máxima, porque depois que eu ficar velha eu não vou ter mais essa possibilidade. E eu já vi, inclusive, um raciocínio um pouquinho diferente de pessoas, né, inclusive próximas do meu núcleo familiar. Pessoas que raciocinam assim: não, deixa eu trabalhar o máximo, me dedicar o máximo possível ao trabalho enquanto eu sou jovem. Porque quando eu chegar lá com 50 anos, 55 anos, que eu tiver para me aposentar, eu não vou ter mais essa energia. Então deixa eu aproveitar agora que eu sou jovem, que eu tenho energia, que eu tenho pique, que eu tenho as oportunidades de trabalho, e vamos trabalhar, e vamos trabalhar, e vamos trabalhar. Mas essas pessoas, elas se casaram, essas pessoas têm filhos, e elas não conseguem estar presentes nos seus relacionamentos, não veem os filhos crescerem, não veem os filhos, né, progredirem como seres humanos, e bancam o dinheiro, têm o dinheiro para dar tudo, mas não tão presentes ali na vida. Então, que ilusão é essa, né? Porque, ok, então, supondo eu tenho 30 anos, vou trabalhar para me assegurar lá na minha velhice. Quem disse que todos nós vamos chegar lá? Quem disse que a vida é igual do mancebo rico do Evangelho, não é? Que queria seguir Jesus, mas não queria abandonar lá
né, as suas coisas que a riqueza lhe proporcionava, a vida o chamou, né, não teve oportunidade de usufruir nem as riquezas e de nem seguir Jesus. Né? Então são mentiras, meus amigos, dessa hora carnal. É um interesse imediatista, tá? Comendo e bebendo sem impedimento. Achei extremamente bem colocado pelo Emmanuel. E aí, essa é uma frase simpática, né? A melhor queda é cair em si. Talvez a webcam esteja tampando aqui esse trechinho. A melhor queda, então, que a gente pode fazer é cair em si, completando esse raciocínio lá da parábola do filho pródigo. Então, numa outra mensagem, o Emmanuel nos diz o seguinte: quando a gente fala a figura do filho pródigo, a gente imediatamente lembra dele dissipando os bens da herança do pai. E quando a gente tenta relacionar também alguém aqui no nosso momento de vida, a gente fica imaginando, é alguém que tem muito dinheiro e que fica gastando esse dinheiro à toa, com noitadas, com viagens, né, sem fim, como se fosse assim, gastando bens materiais nos festins do mundo, Emmanuel fala. Mas não só esses são filhos pródigos que estão dilapidando os bens e a herança que receberam. O Emmanuel diz assim: cientistas que são perdulários da inteligência, então cientistas que são super inteligentes, mas eles não usam a sua inteligência para produzir algo para o bem comum, eles usam, de repente, para construir algo no interesse extremamente particular e imediatista, ou usam, né, para uma criação que vai ser usada para prejudicar pessoas. Infelizmente a gente tem. Então esses cientistas estão dissipando seus bens principais, vamos supor que seja a inteligência, como o filho pródigo dilapidou os bens do pai. Artistas que gastam a imaginação e a sensibilidade em obras mesquinhas. Então a sensibilidade artística, a capacidade de produzir através da arte, de criar através da arte, algo que pudesse elevar o ser humano, que pudesse contribuir para o ser humano, como a gente vê vários fazendo isso, através da arte, da música, da pintura, da dança, enfim, de qualquer expressão de arte, né, artística, esses indivíduos poderiam então estar simplesmente ali, né, criando coisas mesquinhas para o interesse próprio, para ganhar somente seu dinheiro e não usando isso para um bem maior. E até os dissipadores do tempo, tá? Da saúde, das oportunidades. Então, toda vez que a gente está não aproveitando bem o tempo que a gente tem, então olha só em que momento nós estamos falando isso. Se a gente não está aproveitando a saúde que a gente tem, a gente está maltratando o nosso corpo, a gente está dilapidando as energias vitais do nosso corpo com comportamentos errados, alimentação errada, falta de sono, uso de substâncias entorpecentes e de drogas, tudo isso acarreta consequências para a nossa saúde, para a saúde do nosso corpo. Isso é gastar os bens da saúde, tá? E das oportunidades. Então, o Emmanuel chama a nossa atenção. Ele chama, inclusive, né, para que a gente tenha cuidado para não cair na angústia da inutilidade. Sabe aquela sensação de que a vida, ok, quem sou eu, o que eu faço de bom, e eu não produzo nada, eu não sou útil para nada, nem para mim mesmo, nem para as pessoas, nem para a sociedade. Olha que perda de tempo e de oportunidades, porque cada um de nós traz dentro de si aquilo que pode contribuir, a gente sabe disso, né? E aí a gente entra num aspecto que eu gosto muito dessa parábola também, que o Emmanuel chama a atenção, porque ele diz assim, que o filho pródigo, caindo em si, decide voltar para a casa do pai, não é verdade? E aí o primeiro movimento que ele faz é assim, ele se levanta, ele fala, levantar-me-ei e irei para a casa de meu pai. E aí ele vai. Então esse movimento de estar lá caído, de estar lá, né, se sentindo no fundo do poço. Ok, eu caí, fiz a queda em mim mesmo, fiz a reflexão, me arrependi, quero me recompor, mas eu tenho que me levantar. É o primeiro passo também na direção dessa volta, tá? E muitas vezes o Emmanuel questiona a gente, será que a gente tem realmente esse desejo, essa vontade, a gente mobiliza a nossa vontade através do esforço para fazer esse caminho de volta? Porque o aperfeiçoamento, segundo Emmanuel, pede esforço.
Às vezes a gente fala assim, eu quero, não, a partir de agora eu vou mudar, não, eu reconheço que eu tenho que ser diferente, que esse caminho não vai, né, me levar para a felicidade, ok. A gente cai em si, mas não consegue se levantar para dar o primeiro passo na direção do caminho diferente que a gente tem que trilhar. Então, realmente, meus amigos, o quanto a gente quer de verdade a mudança que a gente se propõe a fazer, né? Então, será que a gente está realmente se levantando na nossa vida para seguirmos de volta para o caminho que a gente quer trilhar? Porque senão a gente começa a fazer processos muito sutis, tá? Que eu só vou denominar aqui porque não é o nosso foco também, que a gente chama de autossabotagem. Então a gente fala assim, não, a partir de hoje eu vou cuidar do meu corpo, eu vou parar com os abusos que eu faço em relação à minha saúde, né? Eu decidi, eu sei que isso não está certo, que isso não é o melhor para mim, mas a gente não consegue se levantar para dar o passo na direção do caminho diferente. Alguma coisinha a gente vai achar para nos sabotar, auto-sabotarmos e permanecermos lá naquele lugar caídos, reclamando, né? E colocando que a vida é dura, que a vida é injusta, que Deus não se lembra de mim. E aí a gente acaba continuando no mesmo local, na mesma posição mental. Então, se a gente quer voltar para o caminho que a gente acha que é o melhor para nós, a gente tem que se levantar e dar um passo, fazer um esforço para dar passos nesse caminho de volta. Como levantar, né, quando a gente está caído, quando a gente está caído? O Emmanuel nos apresenta aí dicas, tá, valiosas, né, que a gente precisa sair da ociosidade para a ação regeneradora. Meus amigos, tempo é um recurso extremamente valioso. Quantas vezes os espíritos já nos alertaram de que a gente tem que aproveitar as oportunidades do tempo. Cada dia tem 24 horas, cada ano tem 365 dias. Os espíritos já fizeram essas contas, né? Eles já nos mostraram a necessidade da gente aproveitar o tempo e as oportunidades. Não vamos ficar esperando lá no fim da vida, quando a gente estiver no leito de morte, da gente fazer os nossos arrependimentos e pedir para Deus nos ajudar. A oportunidade é agora do refazimento, tá? Do frio da inércia para o calor do movimento. Então é isso. É muito mais cômodo, muito mais fácil a gente ficar parado, esperando que alguém nos empurre, que a vida nos empurre, que Jesus venha puxar a nossa mão para a gente ir. Mas esse movimento tem que partir de nós, tá? Tem que ser o passo inicial dado por cada um de nós. Do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante. Então é isso, né? Muitas vezes a gente ainda fica preso, né? Se a gente deve ir ou não deve ir. Será que esse é o melhor caminho ou não é? Vamos começar a trabalhar, né? O trabalho edificante vai colocando pedrinhas para a gente construir uma montanha que a gente depois vai subir através dela, tá bom? Eu queria abordar também com vocês esse aspecto das feridas, né, do filho pródigo. Porque, veja bem, não foi fácil para ele, vocês concordam? Ele foi para longe do pai, perdeu tudo, ficou naquela situação de pobreza, de fome, de miséria, de solidão, como a gente viu. Então, essas feridas estavam muito presentes, né? E nós também vamos trazer para a nossa vida. Todos nós trazemos as nossas feridas. E muitas vezes essas feridas, elas estão assim, olha, com uma cicatriz muito superficial, né? Qualquer arranhãozinho, aquilo fica exposto novamente. Então a gente precisa ter assim bastante cuidado quando a gente olha para as nossas feridas, porque elas estão ali. A gente não pode fingir que elas não existem, tá? E que a gente pode encontrar o remédio. Para toda ferida tem um remédio adequado, nos diz Emmanuel, não é? E ter a certeza de que o amor de Deus nunca nos falta. Então, o filho pródigo, mesmo com tantas feridas, mesmo com a certeza de que ele tinha errado tanto, ele decidiu voltar porque, né, quem sabe realmente ele teria o abraço do pai ainda assim. Mesmo que não tivesse de volta o título de filho, mas ele tinha de alguma forma a certeza de que o pai o acolheria de alguma forma, como a gente viu que aconteceu, né? Então, olha, frase do Emmanuel, uma mensagem publicada na revista Reformador, 1961.
Olha que bacana. O pai não esperou que o filho se penitenciasse. Quando o pai correu de encontro ao filho pródigo, que estava chegando, o pai não esperou que ele, né, fizesse toda a confissão dos erros. O filho, na verdade, diz assim: pai, pequei contra ti, contra os céus. E o pai já mandou chamar os servos que trouxessem a roupa, a sandália e o anel. Então, o filho tinha elaborado, treinado mentalmente o que ele iria falar para o pai. Ele ia falar assim: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas me faz um dos teus servos e me contrata. Era basicamente isso que o filho ia dizer para o pai. O pai não espera que o filho fique desfilando todas as suas culpas. Ele não exigiu desculpas. Em nenhum momento ele falou assim: mas por que você foi, né? Como que você tá, né? Você se arrependeu, você está pedindo desculpas. Não. Ele foi lá e simplesmente abraçou, sem condições. E a gente já viu o significado desse abraço aí na aula anterior. Então, realmente o Pai, né, Deus que é nosso Pai, está sempre de braços abertos, vamos colocar assim, tá? A lei divina está sempre ali acolhendo os nossos mínimos esforços que a gente possa fazer para a nossa recuperação, para a nossa mudança de rumo, para a nossa volta para o caminho do Pai, para o caminho de obediência à lei, tá? O tempo todo, meus amigos, o tempo todo. E a gente não pode se esquecer, né, claro, nessa avaliação do filho mais velho. Então, o filho mais velho, na verdade, se tornou o personagem principal na segunda metade dessa parábola, como a gente vê com clareza, né? Depois que o filho pródigo chegou, o pai fez a festa, todos os olhares, o foco da parábola é dirigida para o filho mais velho. E a gente viu que ele, o filho mais velho, então, poderia representar, sim, a figura dos fariseus. Jesus estava contando essa parábola para os fariseus, era uma resposta para os fariseus, tá? E aí, então, né, o Emmanuel faz essa relação tão interessante entre o filho mais velho, que ficou junto com o pai, né, mas naquela posição de distanciamento, ele não tinha carinho com o pai, ele estava ali cumprindo as obrigações, se não todas, a grande maioria, de filho mais velho, de filho primogênito, mas ele não tinha uma ligação de afetividade com o pai, como a gente já viu, não é? O pai teve que chamá-lo lá para ele entrar na festa, coisa que também era inadmissível, e ele tinha toda uma postura de ressentimento, mágoa realmente em relação ao pai, que tinha feito a festa para o filho mais novo e nunca dado uma demonstração a mais de carinho para ele, que era o filho mais velho. E o pai fala com clareza para ele, né? Mas meu filho, você sempre esteve aqui comigo. Que mais você queria? Né? Que mais importaria do que a comunhão com o pai? Né? Fazer festa com cabritos, com os amigos, isso é uma ilusão de felicidade. De novo, lá no começo dessa nossa conversa. Talvez o filho mais velho também tivesse essas ilusões. E ele não percebesse que o mais importante era estar junto com o pai. Tá? Não era só cumprir os mandamentos, cumprir as regras da comunidade, da lei judaica da época. O que importava era o que ele sentia em relação ao pai. E ele não se sentia filho. Ele fala: trabalhei como escravo esses anos todos do teu lado. Então ele nunca se sentiu em comunhão com o pai de verdade, né? Isso nos faz pensar, meus amigos, tá? Se nós também, que já refletimos em quantos momentos a gente se parece com o filho pródigo, agora é o momento da gente refletir em quantos momentos a gente se parece com o filho mais velho na nossa vida. De que forma? Talvez realmente nas nossas atitudes religiosas, porque esse tinha sido realmente o foco que Jesus queria dar nessa parábola, tá? Ele falava que os fariseus estariam representados como um filho mais velho. Os fariseus que Jesus chamou tantas vezes de hipócritas, de víboras, de raça de víboras, de túmulos caiados, que lindos por fora, caiados, branquinhos por fora,
mas por dentro cheios de podridão. Vocês lembram disso? Uma fala dura. Os fariseus ficavam assim, ó, malucos de ódio de Jesus, quando Jesus falava isso. Por quê? Porque eles sabiam que era verdade. Né? Os fariseus tinham ódio de Jesus, por quê? Porque Jesus falava a verdade sobre eles. Né? Coisas que eles usavam toda uma máscara de cumpridores da lei, de bondosos, de cumprir, porque eles faziam as doações no templo, né? Eles cumpriam todos os rituais de pureza, de lavar as mãos, de guardar o sábado e tudo mais que a gente conhece, mas eles não tinham afeto na sua relação com Deus. Assim como o filho mais velho. Eles estavam ali, juntos, dentro das sinagogas, dentro do templo, zelando pela lei, pela ordem, pela pureza do templo e de tudo, mas eles não viviam internamente a comunhão com Deus. E foi talvez o que Jesus mais queira ter ensinado a gente, né? O quanto a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus. Não conviver, não tolerar, não temer a Deus, mas amar a Deus. Amar significa estar próximo, estar em comunhão com as outras pessoas também. O ensinamento de Jesus é maravilhoso, tá? Mas o Emmanuel nos adverte, então, meus amigos, cuidado com a nossa vaidade de ser bom. Ah, então, olha, eu tenho a bênção de conhecer o Espiritismo na minha vida. Graças a Deus eu sou espírita e não sou dessas outras religiões ali que a gente vê lá fora. Lembram do fariseu e do publicano lá orando no templo? O fariseu disse isso na parábola. Ele falava assim, ó Senhor, obrigado porque eu não sou como esse publicano, pecador que está ali, ó, envergonhado de estar orando por você. Mas isso era uma vaidade, um orgulho muito grande, porque Jesus no final dessa outra parábola diz, o publicano foi o que saiu do templo justificado, porque ele orou do fundo do coração, humildemente. Então, cuidado, meus amigos, com a vaidade de sermos bons, de acharmos que a gente está numa denominação religiosa, qualquer que seja ela, mas para nós estamos na denominação espírita. Cuidado para que a gente não acredite e se iluda em achar que pelo fato da gente ter essa riqueza maravilhosa da doutrina espírita nas nossas mãos, e porque a gente já está estudando, e porque a gente já está tendo essa possibilidade de entrar em contato e tomar esse conhecimento para nós, de que isso basta, de que isso é garantia de que a gente está no caminho certo. Talvez a gente esteja repetindo erros do filho mais velho, tá? Engraçado, né? Achei isso num livro falando dessa parábola do filho pródigo, que a tal ponto era essa dificuldade que os fariseus tinham de aceitar o ensinamento de Jesus, que muitos acompanharam, hein? Eles iam seguindo Jesus, eles escutavam os ensinamentos de Jesus. O único fariseu referido no Evangelho que se tornou seguidor de Jesus foi quem? Quem vocês acham que foi o único fariseu que se tornou depois seguidor de Jesus? Nicodemos. Nicodemos era um fariseu. Ele foi buscar Jesus na calada da noite, porque ele tinha vergonha de ser visto procurando por Jesus, e ele que era um mestre, um doutor da lei, um defensor da lei, e os fariseus todos morrendo de raiva de Jesus, mas ele foi lá porque ele sentiu, ele talvez quis buscar esse ensinamento, como a gente depois ficou sabendo. Então ele foi, depois lá no episódio da crucificação, né, pedir o corpo de Jesus para ser sepultado. Então Nicodemos se tornou um seguidor de Jesus. Um fariseu, pelo menos é o que é relatado, né, no Evangelho, que acabou se tornando seguidor de Jesus. E aí então Emmanuel faz uma última pergunta nessas mensagens dele. Ele diz assim, qual dos dois irmãos é o mais infortunado? Será que o filho mais pródigo é o mais sofredor, é o mais infeliz, ou é o irmão mais velho? O que vocês acham? Quem é o mais infortunado desses dois irmãos citados na parábola? Uma boa reflexãozinha para isso também, não é? Pensa, né, nesse primeiro momento o que você acha. Eu vou colocar aqui, obviamente, o ponto de vista do Emmanuel. Cada um pode pensar diferente, mas vamos refletir.
Sabe qual dos irmãos o Emmanuel aponta como mais infortunado? O irmão mais velho. Por quê? Ele fala da imensa infelicidade do filho mais velho, né? Porque o mais novo já possuía a bênção do remorso a seu favor. Então, claro, não é? Jesus não falava para os fariseus que os publicanos e as prostitutas entrariam primeiro no reino dos céus do que eles. Né? E eles não estão representados, os publicanos e os pecadores, pelo filho pródigo nessa parábola. Então, o que aconteceu? Beleza, eles erraram muito, eles se desviaram do caminho assim imensamente, mas eles já tinham caído em si e buscado fazer o caminho de volta. Já tinham se arrependido, já tinham a bênção de ter feito essa reflexão importante que o filho mais velho ainda não tinha feito. Assim como os fariseus estavam iludidos pela capa da religião, de que eles simplesmente, né, defendendo a religião externa, eles estariam cumprindo a vontade de Deus. Então, meus amigos, muito rica essa parábola, né, pessoal? Achei extremamente cheia de possibilidades da gente estudar, interpretar. Muitos autores, a gente tem livros, né, específicos falando disso. Mas então fica aí, né, essas reflexões todas para nós e que a gente possa continuar tendo esse desejo de nos aprofundarmos no estudo do Evangelho a cada semana que a gente esteja juntos, né? A gente vai encerrar aqui. Eu queria, assim, de coração agradecer imensamente vocês, que a gente possa permanecer, né, juntos nesse projeto tão bacana de estudo do Evangelho, agora com essa oportunidade do online, das aulas gravadas, e também já convidar vocês para a nossa live a respeito dessa terceira parte dessa aula de hoje, na quinta-feira. Então aí a gente deixa aberto para os comentários, para as reflexões, dá um tempinho aí para a gente assistir essa palestra, essa aula gravada, e aí a gente faz então os nossos comentários na quinta-feira. Combinado? Desejo a todos ótimos dias e que a gente se encontre brevemente aí mais para frente na nossa live, tá bom? Gente, gratidão, grande abraço para todos.